40 anos sumido. Agora o irmão reaparecia, trazendo uma sombra capaz de destruir sua vida inteira. A roda do carrinho rangia no asfalto quente, um som tão familiar que Genivaldo nem percebia mais. Era o ritmo da sua existência, de suas manhãs e tardes sob o sol implacável da cidade. Aos 68 anos, os ombros ainda fortes sustentavam o peso das sacolas de plástico, papelão e latinhas que iam enchendo a carroceria improvisada. O suor escorria da testa enrugada. Mas não era o cansaço físico que pesava mais naquele dia. Era a notícia, uma pedra lançada no rio calmo de sua vida, que reverberava em cada batida do seu coração. Albino estava de volta. Depois de 4 décadas sem um sinal, uma carta, um telefonema sequer, ele simplesmente apareceu na porta da pequena casa de Genivaldo, trazendo consigo um fardo que o irmão pensou ter enterrado para sempre. Um segredo de família, uma dívida antiga, algo que Albino agora esperava que Genivaldo resolvesse, ou a dignidade construída com tanto esforço ao longo dos anos seria esmagada. Era uma escolha impossível, e o cheiro de lixo úmido que subia das lixeiras parecia mais azedo que o normal. Genivaldo apertou a alça do carrinho, os nós dos dedos brancos sob a pele marcada pelo sol. Aquele carrinho era sua vida. Com ele catava seu sustento honesto, dava um jeito de ajudar a neta Clarinha, a pagar o cursinho de enfermagem. Nunca quis dever nada a ninguém. Sua reputação na vizinhança era de um homem simples, mas de palavra. O problema era que a verdade que Albino trouxe não era só dele. Envolvia o nome da família, uma mancha antiga que o irmão mais novo, com sua vida desregrada, tinha conseguido manter escondida por tempo demais. Agora, Albino precisava de ajuda, e a ajuda dele significava que Genivaldo teria que abrir mão de algo precioso, a confiança que as pessoas tinham nele. Aquele pedido cancelado no aplicativo de entrega que vira no celular da neta mais cedo, parecia um problema insignificante perto do buraco que Albino abria. Era como se a terra sob seus pés estivesse afundando, e ele tivesse que escolher entre o orgulho de uma vida reta e a lealdade a um laço de sangue que ele mal reconhecia mais. Ele fechou os olhos por um instante, o sol queimando as pálpebras, e uma oração silenciosa subiu, desajeitada de um coração apertado. O que eu faço, meu pai? Como a gente desfaz um nó que nem sabia que existia? Genivaldo chegou em casa com a cabeça ainda mais pesada que o carrinho vazio. Estacionou-o no canto de sempre, perto da mangueira, e foi direto para a pequena pia da cozinha. A água fria do filtro escorreu pelas mãos calejadas, mas não lavou a angústia. Albino estava sentado na sala, no sofá desbotado que Clarinha cobrira com um lençol limpo. Fumava um cigarro enrolado, o cheiro de fumo invadindo o ar já saturado de preocupação. E aí, Genivaldo? Pensou no que a gente vai fazer? Perguntou Albino, sem levantar os olhos. Sua voz era a mesma de 40 anos atrás, arrastada, preguiçosa. Genivaldo suspirou. Fazer, Albino? O que a gente vai fazer é você me contar direito essa história. Você chega, joga essa bomba e quer que eu resolva tudo. Albino se encolheu, mas não demorou a levantar o tom. Eu já falei, é aquela velha dívida do Zé Galinha, lembra? Uns negócios de terra que deu errado. Ele tá vindo atrás, disse que vai sujar meu nome na cidade. E o seu junto, já que somos irmãos. Genivaldo apertou a ponte do nariz. A história de Zé Galinha, um grileiro conhecido dos tempos de juventude, era nebulosa. Albino sempre se meteu em confusão. O que Albino omitia, Genivaldo sabia, era a parte em que ele, Albino, agia de má fé, e não apenas por ingenuidade. A dignidade de Genivaldo não tinha preço, mas a sombra de Albino era um preço alto demais para ignorar. A gente às vezes pensa que um laço de sangue é sempre um presente, mas tem laço que é corrente, e o peso não é só para quem puxa. Clarinha chegou pouco depois, a bolsa de estudos nos ombros, o sorriso cansado de quem passou o dia no cursinho, e ainda encarava a noite de estudos. Viu a tensão no ar, o cheiro de fumo, e o avô com a testa franzida. Vovô, o que houve? Perguntou ela, suave colocando a mão no braço dele. Genivaldo balançou a cabeça. Nada, minha filha. Conversa de homem. Albino tossiu, jogando cinzas no chão. É que seu avô tá pensando em me ajudar num probleminha. Uma coisa de família. Clarinha olhou de um para o outro. Sua intuição aguçada sentia algo pesado. Ela se aproximou da mesa, pegou um livro de anatomia.
Vovô, a professora sempre diz que o melhor remédio é encarar a doença de frente. Esconder só piora. Ela fala que é preciso ir na raiz, desatar o nó de verdade. Genivaldo mal ouviu. A frase de Clarinha flutuou no ar, mas a imagem da dívida de Albino, da ameaça à sua reputação, era como uma nuvem escura que não deixava a luz entrar. Ele apenas murmurou e se retirou para o quintal, para o seu pequeno altar improvisado de São Francisco. Meu santo, me ajuda a enxergar, porque essa escuridão tá me cegando. Ele ficou ali, o sol se pondo no horizonte, pintando o céu de laranja e roxo, mas seu coração estava cinzento. Nos dias seguintes, o dilema corroeu Genivaldo. Ele tentou convencer Albino a ir sozinho falar com Zé Galinha, a resolver a própria enrascada, mas Albino era irredutível. Jogava com a culpa, com a honra da família e com o medo de Genivaldo de ter seu nome manchado. Genivaldo se viu pensando em vender o carrinho, em pegar um empréstimo para quitar uma dívida que não era sua, só para ver Albino sumir de novo e levar o problema consigo. À noite, o sono fugia. Ele repassava cada detalhe da conversa com Albino, as ameaças veladas, as insinuações sobre como a vida de Clarinha poderia ser afetada se a verdade viesse à tona. As pontas dos dedos formigavam, a cabeça doía. Uma noite, a agitação de Albino que ressonava no quarto ao lado, fez Genivaldo levantar e ir para a cozinha. Ele acendeu a luz fraca, a cafeteira elétrica, fazendo um barulho suave, enquanto a água começava a aquecer. Sentou-se à mesa, na penumbra da madrugada, e ficou ali, sem saber o que fazer. Se ajudasse Albino, estaria bancando uma desonestidade que sempre abomindara. Se não ajudasse, o que Albino faria? Exporia uma mentira antiga que nem era sua? A gente pensa que o peso está na escolha, mas às vezes o peso maior é o medo da escolha. E o medo pode ser um mau conselheiro. Foi quando Albino entrou na cozinha, sonolento, coçando os olhos. Ele abriu a geladeira, pegou uma garrafa d'água e bebeu direto do gargalo. E aí, Genivaldo, não dormiu? Perguntou, a voz rouca. Zé Galinha me mandou outra mensagem. Tá me dando até a semana que vem para resolver isso? Ou ele vai atrás de você? Genivaldo sentiu um arrepio. A ameaça parecia real. Atrás de mim para quê, Albino? O que ele quer? Albino suspirou, sentando-se à mesa, o cheiro de desleixo preenchendo o pequeno espaço. Ele só quer que alguém pague os juros da dívida velha. A terra lá na divisa, lembra? Eu dei a sua palavra, Genivaldo, que se eu sumisse você assumiria. Foi para ele me deixar embora da cidade, na época. O estômago de Genivaldo revirou. Minha palavra? Eu nunca te dei palavra nenhuma para nada disso. Que história é essa? Albino se encolheu de novo, os olhos desviando. Ah, Genivaldo, você sabe como era só um jeito de garantir, ninguém ia atrás de você mesmo. Mas agora que voltei ele lembrou, e tá usando isso. Genivaldo sentiu um frio na espinha. Não era a dívida em si, mas a revelação da manipulação de Albino, da mentira dita em seu nome sem seu conhecimento, que o atingiu. Albino nunca se preocupara com a verdade, ou com a honra, apenas com a própria pele. A mancha que ele tanto temia, não era uma mancha antiga da família, mas uma mancha de seu próprio irmão, que ele tentava, mais uma vez, colar nele. Não havia uma grande revelação escondida, apenas a mesquinhez e o egoísmo de Albino, que inventou uma história de dívida de honra para evitar as consequências de suas próprias falhas. Genivaldo olhou para Albino, para o homem à sua frente, e de repente tudo ficou claro. Não havia dignidade a ser esmagada, pois não havia verdade ali para ser protegida por ele. A única verdade que existia era sua, construída ao longo de uma vida de trabalho honesto. Ele nunca havia dado sua palavra a Zé Galinha. Aquela era a mentira de Albino, e Albino por 40 anos a usou para se safar. A gente carrega os pesos que aceita. E, às vezes, o maior alívio não é ver o fardo ir embora, mas sim perceber que ele nunca foi nosso. Ele fechou os olhos por um segundo. A imagem do rosto cansado de Clarinha estudando. Depois a visão do seu carrinho rangendo no asfalto. Era a vida dele, a reputação dele, a honestidade que sempre cultivara.
E Albino não tinha o direito de manchar nada disso com suas próprias escolhas. Você me usou, Albino, disse Genivaldo, a voz baixa, mas firme, sem raiva, apenas com uma profunda e silenciosa convicção. Você sempre me usou. E eu, por medo do que você faria, estava quase permitindo que me usasse de novo. Mas não mais. A minha palavra, Albino, não se dá em segredo, e não se toma emprestada. Minha palavra é minha. E eu nunca te dei ela para o Zé Galinha. Aquela é a sua mentira, e você vai ter que desatá-la sozinho. A voz de Genivaldo, baixa mas carregada de uma força inesperada, ecoou na pequena cozinha. Albino, pego de surpresa, recuou. Seus olhos, antes astutos, agora demonstravam uma mistura de raiva e desamparo. Ele tentou uma última vez manipular. Mas Genivaldo, você não vai me abandonar? Eu sou seu irmão. A família, a voz dele falhou. Uma estratégia antiga que sempre funcionara com o coração mole do mais velho. Mas Genivaldo já não era o mesmo. A descoberta da farsa, daquela mentira plantada em seu nome, tinha cortado o último fio que o prendia à culpa. A fumaça do cigarro de Albino ainda pairava no ar, mas a névoa que embaçava a mente de Genivaldo havia se dissipado. Família não é desculpa para desonestidade, Albino. Não é desculpa para arrastar o nome dos outros na lama por causa dos seus erros. Genivaldo respondeu, a voz mantendo o mesmo tom firme. Ele não estava gritando, não estava bravo no sentido explosivo da palavra. Estava resoluto, uma rocha que o rio de Albino não conseguiria mais mover. Albino murmurou algo incompreensível, pegou as chaves de casa e saiu, batendo a porta com força. Genivaldo apenas observou. Por um instante, o coração apertou. Era seu irmão, afinal, uma vida inteira de laços por mais rompidos que estivessem. Uma recaída momentânea na dúvida. Será que estou sendo muito duro? Ele se sentou novamente à mesa, o café na xícara esquecida. A imagem de Clarinha estudando, a dedicação dela, a pureza de seus esforços brilhou em sua mente. Seu próprio carrinho, símbolo de seu ganha-pão honesto, vinha logo em seguida. Não, ele não podia. Não podia trair a si mesmo, nem o futuro de Clarinha, por uma dívida de mentiras. Na manhã seguinte, Genivaldo não pegou o carrinho. Em vez disso, vestiu sua camisa mais limpa e saiu. Ele precisava resolver o seu lado dessa história, de uma vez por todas. Foi direto ao bairro onde Zé Galinha, apesar da idade, ainda mantinha sua fama duvidosa. Encontrou-o em um boteco, jogando baralho. O ambiente era pesado, e Genivaldo, homem de poucas idas a bares, sentiu um desconforto. Zé Galinha, disse Genivaldo, parando à porta, chamando a atenção. Eu preciso conversar com você sobre uma coisa. Zé Galinha, um homem de rosto marcado e olhar desconfiado, levantou uma sobrancelha. Genivaldo, o que o catador de lixo quer comigo? Veio acertar as contas do seu irmãozinho? A menção a catador de lixo fez Genivaldo sentir um calor subindo pelo pescoço, mas ele engoliu em seco. Aquele era o momento de desatar o nó. Vim acertar a minha conta, Zé. E a minha conta é que eu nunca te dei minha palavra para nada. O Albino mentiu. O que ele fez foi problema dele. Eu não vou pagar por isso. A mesa do bar ficou em silêncio. Os outros jogadores pararam, olhando a cena. Zé Galinha largou as cartas, o sorriso irônico desaparecendo. Ele se levantou, aproximando-se de Genivaldo. Você tá me chamando de mentiroso, Genivaldo? O Albino disse que você era o garantidor. A voz de Zé Galinha era ríspida, ameaçadora. Genivaldo não recuou. Manteve o olhar firme. Ele pode ter dito o que quiser, Zé. Mas a minha palavra, ela só sai da minha boca. E eu nunca dei ela para você. Eu não tenho nada a ver com as tramóias do Albino. Meu nome é limpo, e eu trabalho honesto. Se você tem conta para acertar, é com ele. Houve um tenso silêncio. Zé Galinha estudou Genivaldo buscando alguma falha, algum sinal de medo. Mas Genivaldo, mesmo com o coração batendo forte, exalava uma quietude poderosa. Era a verdade que o fortalecia. A integridade de uma vida dedicada ao trabalho e à honestidade, que Albino tentou macular, estava agora, diante da ameaça, brilhando ainda mais forte. De repente Zé Galinha soltou uma risada seca. Bom, Genivaldo,
Parece que seu irmão se meteu numa enrascada de novo. Se você não deu a palavra, eu não tenho nada com você. Meu problema é com ele. Você tá liberado. Genivaldo sentiu um alívio imenso. Não era apenas a ameaça afastada, mas a confirmação de que sua honestidade, seu caráter, valia mais que qualquer mentira. Ele agradeceu com um aceno de cabeça e saiu do bar, o sol da manhã parecendo mais brilhante. Voltando para casa, Genivaldo encontrou Albino na sala, com uma mochila nas costas. Ele estava pálido. Zé Galinha apareceu aqui. Albino disse, a voz quase um sussurro. Disse que você esteve lá. Disse que agora o problema é só meu. Genivaldo apenas assentiu. Não havia satisfação na sua vitória, apenas uma profunda tristeza pelo irmão. É a verdade, Albino. Você precisa encarar as suas próprias verdades. Albino evitou o olhar de Genivaldo. Ele sabia que o irmão não o julgaria, mas ele sentia o peso do próprio caráter falho diante daquela rocha de honestidade. Em um gesto silencioso de resignação, Albino colocou a mochila no chão, pegou uma pequena sacola que estava em seu quarto e se virou para a porta. Ele não disse adeus. Genivaldo apenas observou enquanto Albino saía sem olhar para trás, a figura de um homem que levava consigo apenas as consequências de suas escolhas. Aquele laço de sangue que por um tempo parecia uma corrente pesada havia se soltado não por ruptura, mas por clareza. Nos dias que se seguiram, a mudança em Genivaldo foi notável. O ranger do seu carrinho no asfalto quente parecia mais leve, e seu passo, antes arrastado pela preocupação, agora tinha um novo ritmo. A angústia que o acompanhava havia ido embora, substituída por uma paz serena. Clarinha foi a primeira a notar. Vovô, o senhor está diferente, ela comentou uma tarde, enquanto ele regava as plantas no quintal, mas, tranquilo. Genivaldo sorriu, um sorriso genuíno que não desfazia as rugas, mas as iluminava. É que a gente às vezes carrega peso que não é nosso, minha filha. Pensa que está ajudando, mas só está se afundando. Quando a gente aprende a desatar esses nós, o corpo e a alma respiram aliviados. Ele continuou com seu trabalho, catando, juntando, mas agora com um propósito ainda mais claro. Ajudar Clarinha no cursinho não era mais uma obrigação envolta em medo, mas uma alegria. Ele não precisava mais se preocupar em vender o carrinho ou em se endividar. A reputação que cultivou com tanto zelo estava intacta, mais forte do que nunca. Clarinha percebeu o brilho nos olhos do avô, a leveza em seus ombros. Ela não precisou de explicações. A simples presença, a calma renovada de Genivaldo dizia tudo. A lição de desatar o nó, agora, havia sido vivida e incorporada. A gente passa a vida acumulando, não só coisas, mas também pesos. Muitas vezes, por medo de desagradar, por uma lealdade mal compreendida ou por uma obrigação inventada, acabamos carregando fardos que nunca foram nossos. A história de Genivaldo, com seu carrinho rangendo no asfalto, e as ameaças de uma dívida que não era sua, nos mostra que a maior riqueza que um ser humano pode ter é a integridade de sua própria palavra e a clareza de suas ações. É fácil se perder na sombra de outro, especialmente quando esse outro é alguém do nosso sangue. Mas a verdadeira força não está em carregar o peso dos outros, mas em discernir o que é seu e o que não é, e ter a coragem de desatar esses nós que nos prendem. A reputação, a dignidade, o valor que construímos ao longo da vida, são bens preciosos demais para serem negociados ou manchados pelas escolhas alheias. É na luz da nossa própria verdade que encontramos a liberdade para seguir em frente. Se você já se viu na encruzilhada de honrar uma lealdade que não era sua, que pesava na sua própria verdade, responde aqui embaixo. Como você fez para desatar esse nó? Se a história de Genivaldo te fez pensar na sua própria caminhada, deixa o like e se inscreve. Cada curtida leva essa história para mais gente, e quem sabe, ajuda mais alguém a encontrar a própria clareza. E para não perder nenhuma nova história, ativa o sininho.